Sejam bem-vindos mais uma vez a este espaço dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro. Hoje recebemos Luís Areses, candidato pela Alternativa Democrática Nacional, ADN, à Câmara Municipal. É licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho. Reabilitação da rede viária, combate à especulação imobiliária e a extinção do estabelecimento prisional de Viana do Castelo são algumas das prioridades da ADN. Obrigado, Luís Areses, por estar connosco neste debate. Vamos começar por lhe perguntar que esta é a primeira candidatura a nível concelhio. Por que decidiu avançar? O que é que o motivou? Exato. Em primeiro lugar, agradeço de todo à Rádio Alto Minho e à Rádio Geice pelo convite. E em segundo lugar, permitam-me que faça um pequeno contextualizar a candidatura. O Partido ADN é um partido novo, que pela primeira vez se candidata às eleições autárquicas a nível nacional. Portanto, não é só a nível do Concelho de Viana do Castelo, mas sim a nível nacional. E, portanto, a motivação desta candidatura passa por dois objetivos. Primeiro, dar a conhecer o Partido ADN aos vianenses, que é muito importante, haver uma alternativa e haver uma diferença, e, em segundo lugar, trazer a nossa visão partidária para o Concelho e para a cidade. Portanto, basicamente, serão estes dois grandes objetivos da candidatura. E vamos por partes em relação às prioridades. Começamos talvez pela mobilidade. Deu uma entrevista recentemente a dizer que a rede viária é uma das principais prioridades do ADN, devido à degradação de várias infraestruturas. Pode explicar-nos então um bocadinho o que é que pretende aqui neste tema? Introduzir a mobilidade fora da visão que nós temos, o Partido ADN, liderado por mim, para a cidade e para o Concelho é um pouco complexo, porque as pessoas que nos estão a ouvir não vão perceber, porque seria fácil para mim chegar aqui e dizer qualquer buraco na rua é para tapar, qualquer jardim sujo é para limpar, qualquer passeio será para corrigir. Nós temos uma visão diferente para a cidade e para o Concelho de Viana do Castelo em relação a todas as outras candidaturas. Portanto, queremos uma cidade e um concelho que assente em 4 pilares. Turismo, muito associado à cultura, mas à cultura e à identidade do Alto Minho, e, portanto, assente numa visão de atrair turismo de qualidade, já vou explicar o porquê disso. O desporto, fundamental, portanto, turismo e desporto, se quiserem depois posso detalhar cada uma delas. Podemos detalhar isso mais à frente. Agora em relação à mobilidade especificamente. A mobilidade tem que ser introduzida aqui. O conhecimento e o mar. Isto é, nós não apresentamos esta candidatura para corrigir os erros dos outros. Isto é, sabemos que há inúmeros erros, fruto de 30 anos de liderança socialista, nem todos somos perfeitos e cometemos muitos erros. E, portanto, Viana tem erros. Temos é que os assumir e temos que os corrigir. Mas nós não vamos corrigir para o assentamento de grandes empresas em Viana do Castelo. Nós não vamos corrigir a mobilidade ou dedicar a mobilidade a enormes projetos de habitação, só porque queremos criar habitação quando a população de Viana decresce. Ou seja, essa área do cimento e adaptar, não, nós vamos adaptar a mobilidade a estes pilares, ao turismo, ao desporto, ao conhecimento e ao mar. Não vamos destruir aquilo que está feito, vamos corrigir. E, portanto, é um processo complexo, bastante complexo, não é? Porque podemos mesmo que ter que destruir algumas obras e algumas iniciativas. Tais como, já agora? Depende. Portanto, repara, quando eu falo no desporto, não é? Quando eu falo no desporto, nós temos um projeto, temos um compromisso com Viana e com os vianenses de colocar o Sport Clube de Vianense, por exemplo,
não é? Estou a dar este exemplo, mas qualquer outra associação desportiva, na Primeira Liga. Ou seja, Viana não pode estar permanentemente sem ambição desportiva. Portanto, nós, ainda agora, estacionei ali o carro e verifiquei que é mais longe Caminha e Valença do que é Barcelos, em termos de distância. E eu vou dar só este exemplo para que os vianenses entendam a importância disto, de construir um estádio municipal que sirva a todos, nomeadamente a bandeira da terra, que é o Sport Clube de Vianense. Para quê? Para atrair turismo. Neste caso podemos falar em turismo desportivo. Nós que vivemos aqui ao lado de Barcelos, a 20 km, a Câmara Municipal de Barcelos investiu há dias 700 mil euros em som e imagem no estádio municipal. Não é no Gil Vicente, é no estádio municipal. Não houve corte de estradas, não houve manifestações nem da esquerda nem da direita. Porquê? Porque os barcelenses sabem da importância que é receber sazonalmente um Sporting de Portugal, um Benfica, um Porto, um Braga, portanto, a vitalidade que traz a uma cidade. No seu entender, o estádio Manuel Machado não reúne essas condições, por exemplo? Não, acha que reúne. Não reúne, portanto, não reúne, terá que ser uma obra de raiz. Olha, está aí um bom exemplo, entre ou alienar ou destruir, entre aspas, não é? Para construir algo mais, que sirva mais a Viana e os vianenses nessa área. E, portanto, passa por aí. E, portanto, em todas estas áreas que eu acabo de falar, verifico que eu estou aqui um pouco a ver fora da ilha, porque, como disse, o ADN é a primeira vez que se candidata à autarquia de Viana do Castelo e, portanto, nós estamos a olhar fora da ilha, enquanto os meus adversários políticos estão na ilha. Todos eles estão na ilha. Ou porque estão eleitos na Assembleia Municipal, ou porque são vereadores da oposição no Executivo Camarário e, portanto, eles estão na ilha. Eu não, eu estou fora e estou a analisar Viana de uma forma muito diferente deles. E tem certamente acompanhado o tema dos transportes urbanos, já que estamos na mobilidade. Nos transportes urbanos, o que é que eu poderei dizer depois de acabar de dizer o que disse? Não é? Se os vianenses quiserem ter uma ambição diferente daquela que têm tido nos últimos 30 anos, votam ADN, eu serei eleito. E irei herdar todo esse complexo que houve dentro da própria ilha. Mas você concorda com esta mudança para a Câmara Municipal dos Transportes Urbanos, desta aposta municipal? Temporariamente sim. Temporariamente sim. A seguir não. Mas porquê? Porque defende a liberalização dos transportes, quer dizer, enquadrada na supervisão da autarquia. Ok? Portanto, a autarquia nasce para ser regulador e fiscalizador, não nasce para ser empresa de transportes, não nasce para ser regulador e fiscalizador. Não é? Só faltava agora a autarquia chegar aqui e dizer à rádio o que é que a rádio tem que fazer. Ou tomar conta da rádio e produzir a rádio, não é? É que os setores de atividades são iguais. O setor do jornalismo é igual ao setor das pescas. Nada muda. Isto no âmbito empresarial. Ok? Portanto, uma autarquia é feita para regular e fiscalizar. Não é feita para gerir. Mas há momentos que tem que assumir a responsabilidade para não deixar cair, não é, o degredo que ou o partido A ou o partido B causou. Portanto, se me pergunta, sou claramente favorável temporariamente. Ok? Depois seriam concessionados. E depois seriam condicionados, naturalmente. E já agora, inserido nesse tema da mobilidade, concorda também com, em relação à Ecovia, por exemplo, com uma nova ligação entre margens, entre a Viana do Castelo e Arco Viana do Castelo? É assim, concordo nesta visão para Viana do Castelo e para o Conselho. Não concordo porque recebemos subsídios europeus e temos que os fazer. São coisas totalmente diferentes. E, portanto, tem que haver um propósito
que sirva aos vianenses e não um propósito que sirva a execução orçamental porque está a acabar o prazo de quem nos está a ajudar e, portanto, temos de fazer tudo à pressa e tudo a correr. Ok? Portanto, são coisas distintas. Não é o meu projeto, é o projeto do Partido Socialista, será julgado por isso. Se me perguntar, fazias isso? Eu diria não. Provavelmente fazia uma coisa diferente, mais enquadrada no meu projeto e não no projeto do arquiteto Luís Nobre. Mas que coisa diferente já agora? Ou se, se há necessidade, se o ADN considera que há essa necessidade? Há exemplos de retrocesso das ciclovias, estamos a falar das ecovias e ciclovias. Há exemplos de retrocesso das ciclovias e das ecovias, porque simplesmente não funcionaram, porque simplesmente foram mal implementadas, porque simplesmente foram mal estudadas. Portanto, por princípio, nós devemos ter um espaço para as ciclovias e para as ecovias. Por princípio. Não devemos é fazê-las indevidamente. E, portanto, se o meu projeto para a cidade assenta nestes 4 pilares, que gostaria de falar um pouco sobre eles, essas ecovias e ciclovias têm que estar viradas para o projeto da cidade e não porque eu tenho que as fazer ou realizar a todo custo e a toda a pressa. Bem, Luís Arezes, vamos agora falar da habitação, um problema a nível nacional, alvo de muitas discussões, quer pelos preços exorbitantes da habitação, quer no arrendamento, quer na aquisição de imóveis, e o ADN tem um enfoque muito grande no combate à especulação imobiliária. O que é que o programa da ADN prevê para Viana do Castelo neste âmbito da habitação? Eu julgo que o ADN e todos os partidos, quer dizer, se perguntarmos a todos os partidos se são favoráveis à especulação, nem a iniciativa liberal vai dizer que sim, não é? Diz de forma diferente que sim, mas não diz que sim, não assume. Nós, para a cidade de Viana do Castelo, inserida no nosso projeto, temos um princípio que é olhar para a realidade. No pressuposto que ganhamos eleições, temos que olhar para a realidade que vamos herdar. Okay? A realidade que vamos herdar não é aquela realidade que nós queremos impor em Viana e aos vianenses. Não é? Nós não queremos que Viana do Castelo se torne rapidamente a uma velocidade que provavelmente para o ano, não é daqui a 4 anos, para o ano estamos a discutir outros problemas que não estes, e 12 de outubro temos esta possibilidade, mas daqui a 1 ano ou 2, e não a 4, estamos a discutir aqui problemas sérios. Viana pode se tornar, deixem-me fazer aqui contextualizar isto que vou dizer. No lançamento da minha candidatura esteve presente a Joana Amaral Dias e ela soltou uma frase que parece que causou no mundo vianense alguma comichão. Em algum setor político causou muita comichão. Que foi ela dizer, e muito bem, eu subscrevo, que Viana tem todas as condições para se tornar o Mónaco do Atlântico. E isso queria dizer exatamente E queria dizer exatamente isso. Que é, e agora já não é Joana Amaral Dias, sou eu, quero uma Viana rica, quero uma Viana em que o jornalista seja rico, em que o jardineiro seja rico, em que o nosso vianense, que muitas vezes imigra para a França, para a Suíça e para outros países, e que vai lá executar a tarefa de jardineiro, ganha 3 ou 4 vezes mais, e depois ouvimos partidos que deviam, na minha opinião, benzerem-se, dizerem os imigrantes, eu não sei se vamos ao tema dos imigrantes, os imigrantes só vêm fazer aquilo que os portugueses não querem fazer, ou seja, o maior dos insultos aos portugueses, neste caso, aos vianenses que imigram. Porque o português que imigrou, só imigrou porque Viana do Castelo não era o Mónaco. E a Joana Amaral Dias, ao dizer que Viana tem todas as condições para ser o Mónaco do Atlântico, está a falar em tudo.
está a falar na riqueza, geradora de riqueza, e há muitos processos para gerar riqueza. Está a falar na limpeza da cidade, está a falar na capacidade da atração de turismo rico, e o turismo rico é que nos traz e cria riqueza, não é o turismo pobre, é o turismo rico, e nós não temos esse complexo, não é? Porque muitos de nós defendem coisas aqui, mas depois vão fazer selfies para o Mónaco, não é? E dizem, isto sim, isto é uma cidade, isto tudo limpo, não se vê um papel no chão, não, os jardins estão limpos. Portanto, é nessa referência que ela fala. E fala também na habitação. E que eu saiba, o Mónaco não está carregado de Mas isso também é um bocadinho em conta da consciência de cada um, não é? Em relação à limpeza e assim, não é? É evidente, mas isso trata-se e ensina-se, ok? Trata-se e ensina-se. Há leis que penalizam quem atira um papel para o chão. Temos é que pôr as pessoas que fiscalizam a atuar. E, portanto, há muita coisa. E queria dizer o seguinte, enquanto nós procuramos transformar Viana do Castelo num Mónaco Atlântico, as outras todas candidaturas, volto a falar fora da ilha, querem transformar Viana numa Marselha. Eu julgo que, como estamos no Alto Minho, toda a gente sabe o que é que eu quero dizer com isto. Transformar numa Marselha. E aí estou a responder à vossa pergunta sobre habitação. Mas se a população de Viana decresce, nós vamos fazer casas para quem? Para quem é que vamos fazer casas? Vamos criar guetos? Vamos patrocinar todos as grandes empresas que se estão a instalar em Viana? E grandes empresas é poluição, não é o Mónaco, é Marselha. Não é? Quando não temos mão de obra para as promover, claro, temos que importar. E estamos a importar mão de obra para conhecimento, estamos a importar mão de obra para quem? Para os vianenses, não. Nós estamos a importar mão de obra para as grandes empresas que, vamos entre aspas, estão-se a marimbar para os vianenses. Para o vianense tradicional, nós todos. Portanto, contra mais empresas em Viana do Castelo, tentaria que isso... Eu ainda não percebi qual é a loucura de que se instalou, empresas em Viana. que se instalou, não só em Viana, em todo lado, portanto aí estou de acordo, em todo lado, com o problema da habitação e o problema da mobilidade. Se repararem em todos os debates, em todo lado é mobilidade, não é em Viana, é em todo lado. Portanto, alguma coisa está mal aqui. Porque, de certeza, que em pequenas vilas não há problemas de mobilidade, mesmo em grandes cidades. Ainda vi o arquiteto Luís Nobre a elogiar o sistema de Braga, portanto, há pouco tempo, da mobilidade lá de uma situação qualquer que a Câmara de Braga instalou e, portanto, houve ali um elogio. Ou seja, algo está mal quando o foco não é na limpeza, quando o foco não é na qualidade de vida dos idosos e das crianças, quando o foco não é na oferta cultural, oferta desportiva, e o foco passa pela habitação e pela mobilidade. Estamos a servir quem? Construtores civis? Provavelmente. Mas não estamos a servir mais ninguém. Luís Jerez, vamos então ao que considera ser os principais pilares da sua candidatura e pedir-lhe que fosse mais poder aqui de síntese. Turismo e cultura, como é que o ADN então... Turismo e cultura. Nós estamos num concelho e numa região que é das mais belas do país e talvez uma das mais belas da Europa. Portanto, isto eu vou falar na visão de um Mónaco e não na visão de Marselha. Portanto, se me perguntarem assim, instalação de hotéis 6 estrelas, 7 é um exagero, mas que também emprega, também dá emprego aos nossos jovens, hotelaria, por aí fora. Na cultura é exatamente a mesma coisa. Portanto, promover a nossa cultura, mas a nossa cultura de identidade do Alto Minho, não é? Portanto, esta sinergia, que depois, se repararem, vai estar também ligado ao desporto,
turismo também, o turismo desportivo, não é? que falei há pouco, e também do conhecimento. E, portanto, do conhecimento, muito rapidamente, já salto para o conhecimento, por exemplo, Viana tem todas as condições, todas as condições para se tornar, eu não vou usar este termo como metáfora, uma Silicon Valley, isto é, mas em várias áreas. Aqui a aposta seria no mar, um conhecimento muito ligado ao mar, com protocolos com a Universidade dos Açores, onde atraíamos quem? Atraíamos investigadores, portanto, atraíamos professores de elevada qualidade, a tal importação de imigrantes de valor acrescentado que ajudasse Viana a florescer e a crescer, e não as empresas de calçado ou as empresas de hélices, não é? E, portanto, esta área, a própria instalação de um polo da Universidade do Minho, porque convive muito bem a Universidade do Minho com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, são coisas totalmente diferentes, ainda que nos queiram passar as coisas de outra forma, podem conviver, podem agir em conjunto, mas aí sempre a servir Viana do Castelo. E, portanto, uma grande aposta, porque temos todas as condições para acolher investigadores, doutorados, portanto, desenvolver aqui o conhecimento e não deixar que o conhecimento saia de Viana e vá para Coimbra, os nossos filhos e os nossos netos, ou vá para Braga. Portanto, é a tal história da retenção dos vianenses, que também é aquela outra preocupação, reter, mas como é que nós vamos reter? Com a habitação? Vamos reter os vianenses com a mobilidade? Portanto, no conhecimento é outro grande pilar. No mar, reparem, no mar está tudo interligado. No turismo de mar, há muito turismo de mar. Temos o desporto do mar, temos os estaleiros, mas esse nós já temos uma grande história, portanto, do mar, pescas do mar, portanto, reforçar todos estes... Mas já se tem feito algumas apostas, nomeadamente no desporto de mar e no naturalmente, mas é curto, é muito curto. Nós estamos a fazer remendos, portanto, nasce uma associação de surf, não é? E a Câmara vai a correr perante a associação de surf. Eu estou a falar de iniciativas e pôr a cidade virada para ali. Mas nas escolas, por exemplo, já também é implementado esse desporto ligado ao mar. Pronto. Mas tem que ser mais reforçado. Querem mais ainda? Muito mais. Não quero mais, quero muito mais. E, portanto, há aqui uma visão de cidade e de concelho, não é? Assente nestes 4 pilares, portanto não há mais nenhum outro. Claro que depois vão-me falar, e o hospital, não é? E o problema da saúde, e o problema disto, e o problema daquilo. Naturalmente que se queremos focar, se queremos ter uma cidade virada para aqui e não virada para o cimento, não é? Se queremos ter uma cidade virada para o Mónaco e não para Marselha, não é? Nós temos que atrair, não é? Provavelmente privados da saúde para Viana do Castelo. E não estar a injetar permanentemente 30 milhões, 40 milhões, é andar ali a entreter-nos todos, porque é o que dá jeito, não é? E sem foco. Ou seja, lá está, sempre a apagar fogos e a remendar. E isto vai-se pagar bem caro, como nós vemos na Bélgica, na Marselha, por aí fora, mais dia, menos dia. E, portanto, os vianenses têm a possibilidade, enquanto ainda vão a tempo, de agir em conformidade. Depois há outro problema que é, e falou-me aqui, da cadeia. Sim, eu ia introduzir agora esse tema, que foi um dos pontos do vosso programa que chamou bastante a atenção, a extinção do estacionamento prisional. Gostava que nos explicasse o objetivo. Pronto, o primeiro grande objetivo, não faz qualquer sentido o estabelecimento, já fez no passado, em algum momento da vida do estabelecimento prisional, fez sentido ele estar ali, naquele local, naquele sítio, hoje não faz qualquer sentido, não, tirando
provavelmente o guarda prisional que mora ao lado e põe-se a pé e vai para lá. Tirando isso, eu julgo que não há nenhum vianense que queira o estabelecimento prisional no centro da cidade. Bom, mas o estabelecimento prisional é para extinguir ou é para mudar de lugar? É assim. Uma coisa é a extinção, outra coisa é alterar o lugar. Pronto. Primeiro é extinguir o estabelecimento prisional, articulando com as outras autarquias vizinhas a construção de um estabelecimento prisional moderno, diferente e capaz. Quem são as outras autarquias vizinhas? Quais são as autarquias vizinhas de Viana do Castelo? Ponte de Lima, Barcelos e Caminha. Portanto, porque eu não... Ou seja, e porquê? Porque eles podem ter um espaço físico capaz de albergar um estabelecimento prisional, e o estabelecimento prisional também gera automaticamente a percepção de duas coisas. A primeira de segurança e a segunda de emprego. Certo? Portanto, nós não vamos pegar, extinguir o estabelecimento prisional, pôr os criminosos e os condenados na rua e um dia vamos fazer. Não, isto é um processo. Vamos construir um estabelecimento prisional novo, funcional, distante e isolado, que funcione ao serviço dos vianenses, e quando eu digo ao serviço dos vianenses é a empregabilidade dos vianenses, não é? Segundo, transformar aquele espaço não é num hotel, nem é em algo que possa já gerar aqui uma controvérsia, não. Transformar o espaço na relação entre as crianças e os idosos. Isto é, um espaço que acolha os idosos de Viana do Castelo e as crianças de Viana do Castelo. E pergunta-me que tipo. Há muita coisa. Há a creche, há o ensino primário, há o lar de idosos, há o centro de dia. Portanto, um espaço que funcione gratuitamente para os idosos e para as crianças, e tirando dali a cadeia com condenados e criminosos. E, portanto, só não sei porque é que ainda não foi feito. E a quem serve aquele regime ali. Porque eu não conheço ninguém que queira ter uma cadeia no centro da cidade. Enquanto temos o espaço, podemos conversar com as autarquias vizinhas, no sentido de procurar um espaço comum que sirva provavelmente às 3 autarquias, ou às 4 neste caso. Se não conseguirmos o diálogo e esse entendimento, temos que o fazer no Conselho. Muito bem. Luís Areces, estamos... E se pudermos não o ter, seria ótimo, mas temos que ser solidários com o país e, portanto, nessa matéria também não fugimos a muito isso. Bem. Estamos então a caminhar para a reta final desta entrevista. Esta, como já foi referido no início, é a primeira candidatura a nível concelhio. O que é que considera ser um bom resultado para o ADN nestas eleições autárquicas? O que é que considero ser um bom resultado? Deixem-me dizer que também não me perguntaram. Nós candidatámos-nos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à União de Freguesias Viana Miadela. Destaco algo politicamente estranho, como é que partidos como o CDS e o LIVRE não se apresentaram. O CDS apresenta-se em coligação com o PS? Não acontece em Ponte de Lima e, portanto, não se apresenta. Vai junto e, portanto, não se apresenta. Do LIVRE é muito estranho que não se apresente. E atenção, julgo eu que deve ser o único concelho, posso estar errado, que o ADN concorre, candidata-se contra todos os partidos com assento parlamentar. As demais candidaturas, todas elas têm assento parlamentar. Portanto, têm responsabilidades nacionais. Todas. Não há um movimento independente em Viana para a Câmara Municipal. Portanto, todas elas. E estranho que
o JPP e o LIVRE, que têm assento parlamentar, não se candidatem a Viana. É estranho. Mas isto é uma visão política. E eu diria que quem ganha com a não candidatura do LIVRE a Viana do Castelo é a candidatura do arquiteto Luís Nobre. Só este reparo. E então, mas o que é que considera ser então um bom resultado para o ADN nestas eleições autárquicas, tendo em conta que é a primeira candidatura a nível concelhio? Ora bem, nós temos-nos esforçado para ter o melhor resultado possível, mas é muito difícil, por um lado, chegar aos vianenses, por outro, somos um corpo estranho que surge em Viana e, portanto, isto demora tempo. Um bom resultado seria eleger um deputado municipal, eleger um deputado de freguesia, não é? E eleger um vereador para a Câmara Municipal de Viana do Castelo, estando nós preparados para tudo, não é? Para que isso não aconteça, como para ganharmos a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Portanto, é a primeira eleição, portanto não há comparação de anos anteriores. A única garantia que posso deixar é que temos mesmo uma visão diferente para Viana e para os vianenses, que é uma visão ambiciosa, que é uma palavra que em Viana ninguém a utiliza. E com o ADN, a partir de agora, as pessoas vão nos cafés e nas ruas saberem que é preciso ambição para Viana. Muito bem. Tá? Obrigado, Luís Arezes. Nada, obrigado eu. Pela presença aqui neste ciclo de entrevistas na Rádio Alto Minho e na Rádio Jets.